Agora nós vamos para a leitura da newsletter, edição número 63. Vamos lá. Editorial. Estes últimos dias de setembro foram muito eloquentes no sentido de demonstrar exemplarmente o problema modelar brasileiro. A falta de projeto para qualquer setor da vida nacional explodiu em evidências da insustentabilidade do atual desmodelo, que é uma mistura explosiva de neoliberalismo mofado com uma rendição já criminosa, em alguns aspectos, literalmente, ao mais desbragado rentismo, que vem a ser a prevalência total dos interesses da especulação financeira sobre qualquer outro interesse nacional. A semana evidencia com contundência aloprada de que é tudo igual por aqui, a despeito da retórica assentada em ódios e paixões em uma tal despolitizada polarização. O modelo foi imposto a nós pelo estrangeiro e aperfeiçoado pela corrupção de nossas elites, que acabaram por subornar o poder político até cometerem o crime continuado perfeito que foi colocado às principais organizações da velha esquerda a serviço de alienar o povo. Isso seja através de massivas políticas sociais compensatórias previstas com clareza no Consenso de Washington, seja pela cooptação das instituições da sociedade civil, centrais sindicais, movimento estudantil, artistas, intelectuais e jornalistas. Todos esgrimindo de forma mais que covarde deixa por menos, que explica tudo por supostas dificuldades políticas, um trágico e vergonhoso escudo do medo e impotência que tenta esconder a incapacidade e a rendição de sequer tentar algo diferente. Eles conservam imóvel e inalterado o centro da dinâmica político-econômica, onde as coisas sérias se resolvem ou não, e fingem progressismo em uma agenda identitária vesga, também importada do estrangeiro neoliberal. Esta, além de revelar sua alienação do coração de nossos verdadeiros problemas, expõe repetidamente canalices e distorções. Recordemos, como triste exemplo, 2 ministros, uma mulher e outro homem, um sério e a outra nem tanto, colidem na pauta de costumes. Um ministro indiciado por corrupção é mantido no governo por presunção de inocência, e o outro, que nega com veemência a acusação obscura que sofreu de assédio sexual, é demitido sumariamente. Remanesce no episódio a denúncia do ministro demitido de que tal acusação, que alega ser falsa, advém de interesses imorais que ele teria contrariado, inclusive em tráfico de influência em licitações, ou mesmo o poderoso lobby que a cúpula de um tal grupo Prerrogativas exerce como a constrangedora e ostensiva presença pouco ou nada republicana da mulher de Lula. Outro exemplo vergonhoso, o ambientalismo de goela para inglês ver perdeu por estes 3 dias sua máscara, que vive de uma pregação ditada pelo onguismo estrangeiro e não realiza nenhuma ação substantiva em nada do que importa. Esta carta demonstrou o que a grande mídia vem, anos a fio, desconsiderando em nossa realidade. Nesta democracia de Araque, com 75% do seu tempo de existência dominado por Lula e seus puxadinhos, apenas irrisórios 0,11% do PIB foram aplicados na questão geral do meio ambiente. Isso significa 1/10 de 1%.
Só este ano vale comparar o Lula, o encantador de serpentes, já repetitivo e sem graça, está entregando aos bancos nada menos do que 9,7% do PIB apenas em juros. Faço questão de detonar mais exclamações para ver se acordo uma pessoa que seja. Ou seja, Lula, que vem Bolsonaro, pretexto e razão para todas as nossas mazelas, consegue aplicar no orçamento da campeã de papo furado, ministra Marina Silva, menos do que o trágico ex-presidente. Pois, como esta newsletter já demonstrou, ele cortou em 2024 16% do pífio orçamento de 2023, que, feito pelo capiroto do ex-presidente, já era ridículo frente ao vulto conhecido do problema. E assim, todas as ilusões vão caindo. Mas espere, pois o maior de todos os absurdos aconteceu esta semana. Que semana pedagógica para quem não for burro ou fanático, o que para mim é a mesma coisa. Sigamos. Por unanimidade, o Copom resolveu subir mais ainda a maior taxa de juros do mundo, no mesmo dia em que o Banco Central dos Estados Unidos baixou em 0,5% a sua taxa interna. Detalhe, para uma inflação de 2,9% ao ano, a taxa norte-americana de juros caiu para, no máximo, 5%, o que significa juros reais, diferença entre inflação e juros nominais, de 2,1% ao ano. Já no Brasil de Lula, ou de Bolsonaro, ou de Dilma, ou de Temer, ou de Fernando Henrique, que impôs o modelo, tanto faz, pois o modelo é o mesmo. As coisas ficaram assim, com a promessa de piorar. Para uma inflação de 4,1% ao ano, a taxa de juros subiu, já com a diretoria indicada por Lula para estratosféricos 10,75% ao ano. A taxa real, portanto, alcança quase 7% ao ano. O mundo inteiro está numa tendência de corte nas taxas de juros. Só o Brasil de Lula e do PT estão na contramão. Só perdemos o lugar de campeão mundial desta perversão para uma Rússia em guerra e sofrendo pesado boicote do Ocidente. Por que perversão? Para explicar, basta lembrar duas coisas. Esta taxa significa, para a produção, um teto intransponível e, para o povão, a tragédia humilhante da inadimplência em massa. 72 milhões de brasileiros seguem humilhados e torturados com seus nomes no SPC Serasa. Se o índice de inflação do mês passado foi negativo, deflação, como o BC de Lula e da silenciosa Gleice Hoffmann, sua boneca de ventríloco, explicam isto. A ata é inacreditável, mas derruba a máscara de uma vez por todas. Abre aspas. O Brasil está crescendo demais e há muitos empregos. Fecha aspas. Não acreditam no que leem? Pois é isso que está escrito, com a assinatura do Galípolo, o banqueiro do bem, aquele que Lula e o PT escolheram para substituir o banqueiro do mal de Bolsonaro, que mantiveram no cargo mentindo para o povo. Isso é o modelo e vai piorar. Saiba que, por obra e graça deste modelo, o Brasil está, simples e fatalmente, proibido de crescer. Nos últimos 20 anos, nosso crescimento médio foi inferior a 2,5%, mais ou menos o que vai acontecer este ano, e ainda submetido, salvo na pandemia,
por oscilações graves, também citadas pelos erros trágicos do modelo econômico. Repetir as premissas e esperar resultado adverso é uma das formas de definir burrice. Se fosse só burrice, menos mal, é rendição covarde. E como se comportaram os vendilhões do tempo em que se transformou o PT e o seu dono Luiz Inácio? Não, Galípolo? Vamos para o próximo tema, então? Enquanto arde o país, a coalizão Barões e Ladrões tenta passar a boiada. Quando a gente pensa que já foram longe demais no comportamento corrupto, lá vem mais uma incrível aloprada de nosso presidente. A proposta de projeto de lei 2925-2023. Trata-se de desavergonhada iniciativa de Lula, que, sob o disfarce cretino de dispor sobre a efetividade das normas que regem o mercado de valores imobiliários, dos valores mobiliários, pasmem, constrói um arcabouço jurídico totalmente inconstitucional para isentar de qualquer punição real as companhias de capital aberto que fraudarem o mercado e lesarem seus acionistas minoritários ou milhões de pequenos poupadores brasileiros que alocarem sua modesta poupança em fundos de ações. Pô, peraí, pessoal, isso aqui não pode ser verdade. Aí é muito alastro, né, pessoal? Puxa vida. Não, depois eu vou ter que ler em off isso aqui, não é possível. Esta iniciativa totalmente criminosa de Lula vem com o retrato 3x4 do rumoroso e totalmente impune escândalo das lojas americanas, denunciado por esta newsletter, e somente por ela, dado que a nossa grande mídia resolveu simplesmente desconsiderar o maior escândalo empresarial da história do Brasil e uma das maiores fraudes do mundo. Os jornalões e TVs só trataram do assunto episodicamente e quase sempre com um tom de chantagem de vítimas graúdas, tipo bancos, quase todos atendidos por trás dos panos logo após os episódios referidos na imprensa. De Lula não se ouviu até aqui uma única palavra. Já se sabia de sua submissão ao baronato. No MEC, Jorge Paulo Lemann manda e desmanda, por exemplo. Mas daí a ter coragem de propor uma lei para anistiar as falcatruas do trio de fraudadores é um escândalo para lá de chocante. Também não vai ser denunciado na grande mídia. Vocês entenderam bem? Você tem um dinheirinho, aceita a propaganda de um banco de aplicar num fundo de ações, estas ações são vendidas a você por um valor que deriva de informações de seus balanços, das auditorias independentes, de serem bem faladas, enfim. Pois bem, pela lei de Lula, da impunidade, de todas as informações boas sobre as quais você se baseou para aplicar seu dinheirinho forem falsas por fraudes praticadas pelos controladores das empresas, exatamente como Lehman, Sicupira e Teles fizeram no escândalo das Americanas. Seu dinheiro virará pó. Pela moralidade petista, quanto terá sido a contribuição aos companheiros para se atreverem a conseguir de Lula esta aberração? Seu prejuízo não pode ser indenizado pelas companhias que lhe enrolaram. É o que diz o artigo 27, a linha G, em seu parágrafo 4º, num substitutivo proposto pela Associação Brasileira das Companhias Abertas.
controlada pelos fraudadores já referidos. Eita lasqueira, hein? As companhias não são responsáveis nos termos do caput em relação aos prejuízos sofridos pelos investidores em decorrência, pasmem, chocado digo eu, de infração à legislação e à regulamentação relativas à divulgação de informações ao mercado de valores mobiliários. Fecha aspas. Puxa vida, hein? Pessoal, assim, eu gosto de ser inocente, sabe? Eu gosto. É chato, pessoal, ficar sabendo umas coisas assim. Que, meu Deus, cara, como é que isso acontece, cara? Como é que me passa um PL desse, cara? Meu Deus, cara, que aberração, cara. Olha, quando eu digo que o Lula é um traidor, o pessoal ainda fica brabo, né? Ou seja, picaretas bilionários fazem o mercado e o grande público acreditar que sua companhia é sólida, bem administrada, lucrativa, enquanto por detrás dos panos fraudam grosseiramente seus balanços, transformando prejuízos em lucros e dividendos, dos quais se apropriam da maior fatia. Para isto, montam uma rede de fraude e suborno entre bancos, órgãos de controle tipo a corrompida CVM, empresas de auditoria que fazem relatórios falsos e políticos que garantem, como Lula está tentando fazer com este inacreditável projeto, sua total impunidade. O aplicador vê sua poupança de uma vida inteira ser esterilizada num dia, descoberta a fraude, e por Lula e pelo PT, fica tudo por isto mesmo, uma vez aprovada esta aberração. Cada dia aumenta a minha vergonha de viver nestes tempos no Brasil. Esta iniciativa foi encomenda de Lula a seu ministro Fernando Haddad e aprovada destruirá de vez o mercado de capitais no Brasil, ferramenta mais moderna e poderosa de financiamento da economia produtiva no mundo moderno. Por esta escandalosa e inexplicável legislação, quem será responsável por indenizar as fraudes? Serão os bagrinhos contratados pelos tubarões para a testa de ferro de suas falcatruas. Exatamente como o trio Lehman, Sicupira, Teles estão fazendo no maior escândalo da história. E a colisão plutocrata, cleptocrata, perdeu mesmo qualquer pudor. Tramita também no Congresso, iniciativa do governo apodrecido de Lula da Silva, que institucionaliza outra frente de roubalheira nas quais o petismo se especializou desde sempre. Os fundos de pensão. Por este projeto que está tramitando na surdina, claro, ficam os fundos de pensão. Lembremos que são instituições de natureza privada, autorizadas a aplicar em projetos imobiliários, tendo a empresa gestora de ativos uma obscura estatal como avalista. Meu Deus, cara. Assim é fácil, né, Cyber? Aí é fácil, né? Privatiza, cria uma seguradora privada, mas quem precisa servir como avalista é uma estatal. Assim fica fácil, né? Se der prejuízo, o Estado que se vire. Mas se eu lucrar, deixa comigo. Fica cansativo, mas é o dever desta newsletter explicar. O empresário, amigo de um petista graduado, tem um projeto imobiliário, digamos assim, polêmico. Por polêmico, as ferramentas normais do mercado financeiro não querem correr este risco. O petista, bem posto na hierarquia, influencia um fundo de pensão controlado pelos pelegos da CUT, por exemplo, e este fica autorizado a colocar o dinheiro da aposentadoria dos companheiros no projeto polêmico. Com medo do prejuízo, mas levando por fora o seu,
Os companheiros agora conseguiram uma lei em que, se o projeto micar, a viúva, o povo brasileiro, paga a conta via a tal aval da tal MGA. Puxa vida, hein, pessoal? Em tempo, quem preside a MGEA é o ex-governador de Minas Gerais, o graduadíssimo petista Fernando Pimentel. Meu Deus, cara! Vamos então para o segundo tema da newsletter. Tentáculos das facções criminosas ficam cada vez mais à mostra. Agora é oficial. Relatório do mapa da ORCRIM, Organizações Criminosas, elaborado pelo Ministério da Justiça, fornece evidências explosivas de fenômeno que denuncio já há alguns anos. O domínio da estrutura prisional brasileira pelas facções criminosas, especialmente as duas principais que reinam em São Paulo e Rio. Tomei notícia do problema alguns anos atrás aqui no Ceará. O então governador Camilo Santana, do PT e hoje ministro da Educação, promoveu um acordo para tentar pôr fim à mortandade de presidiários de facções adversárias dentro dos presídios do Ceará. Separou os membros de cada facção e as distribuiu pelos presídios de maneira a que a facção P cabia os presídios tais e tais e a facção C os presídios quais e quais, restando para a facção local G seu lote de presídios. Claro que, para isto, teve que haver um censo que identificasse quem pertence a qual facção e o acordo foi feito com as lideranças. De lá para cá, as mortes nos presídios praticamente acabaram, mas a região metropolitana de Fortaleza passou a ser uma das primeiras do Brasil em violência e crimes dolosos contra a vida. Todos esses crimes comandados de dentro das fortalezas do crime em que o sistema prisional se transformou. Claro que reclamei dessa providência estúpida. De nada adiantou. O acordo permanece em vigor ainda hoje. Não sei por aí afora, essa submissão das autoridades ao império do crime organizado tem a mesma feição caricata daqui, mas o relatório do Ministério da Justiça não permite dúvida de que passou de qualquer limite o poder das organizações criminosas sobre as estruturas do Estado brasileiro. Vejam os números. Seriam já 70 facções atuando no Brasil. 65 delas estariam atuando no sistema prisional, dando sequência histórica à facção paulista que transferiu parte de seu comando central para o Ceará, tendo nascido na Casa de Custódia de Taubaté. É generalizada a notícia de que constrangimentos promovidos por facções criminosas estão tão ostensivas nas periferias do Brasil que já se pode duvidar da sanidade do processo eleitoral em curso. É também assim que se destroem as democracias. Vamos lá, pessoal, então, para o terceiro tema. Aí, Paraíso das Bets. Segue impune. Nosso governo dá mostras tardias, até aqui inócuas, de que está preocupado com esta praga que ameaça a sociedade brasileira. Os sinais até aqui de que pretende mexer no assunto se resumem a discursos, enquanto, assim como a explosão dos incêndios, exige providências práticas e urgentes. O TSE, corretamente, proibiu apostas dessas tais bets sobre o resultado das eleições. Mas muito mais, e com toda urgência, se precisa fazer. O governo Lula
regulamentou de forma totalmente frouxa, para não dizer porca, esta jogatina online. O problema é cada vez maior. O mercado dessas arapucas já está movimentando mais de 10 bilhões por mês. Com regulação ridícula, montanha de dinheiro que elas ganham, as bets estão no mercado do suborno a partir da cooptação da grande mídia através, para começar, da maior verba publicitária da história do mercado do Brasil. Outro dia assisti ao péssimo jogo da seleção brasileira na TV Globo e só dava propaganda de bet por todos os caminhos. Em pesquisa recente feita pelo IPEC, Ibope, perdão, né? BOP não, né? Ex-Ibope, nada menos do que 28 milhões de brasileiros disseram já terem jogado dinheiro nessa esculhambação que degrada nossos costumes. O que estamos assistindo ante um governo dúbio, para dizer o mínimo, em relação a este gravíssimo problema, é a transformação do Brasil num paraíso do crime organizado, paraíso fiscal, paraíso da lavagem de dinheiro. Daí, para a imediata conexão com tudo que é tipo de crime, é um pulinho dos pequenos, que digam o tal influencer, que tempos, Deolane e sua mãe. De todos os lados da pesquisa, um me doeu mais. Para 55% das pessoas que jogaram seu pouco dinheirinho nesta bandalheira, este dinheiro fez falta no fim do mês. Enquanto isso, fica a declaração de André Fufuca, ministro de Lula dos Esportes e colega de Haddad. Abre aspas. Eu acho que a questão das bets vai ser benéfica ao esporte. A gente não pode confundir os bons com os maus. A gente tem que separar o joio do trigo. Essas denúncias que estão havendo serão averiguadas e eu garanto que por parte do Ministério do Esporte todo o rigor será utilizado para que a gente tenha o máximo de lisura em relação às apostas esportivas. Fecha aspas. Lisura, Fufuca? Você ao menos sabe o que é isto? E a gente já vai para as rapidinhas. Daqui a pouquinho a gente já está encerrando mais uma edição da newsletter. Rapidinhas. Número 1. Os impactos da seca e das queimadas serão expressivos, pois, além dos danos ambientais, já começaram a ficar visíveis os reflexos desta crise nas exportações de hoje e do futuro e no suprimento de energia. No setor elétrico, haverá provável aumento ainda maior das tarifas e transtornos com a provável volta do horário de verão. No setor exportador, aumenta o temor de boicote europeu através de sua nova lei que proíbe comprar produtos agropecuários oriundos de práticas insustentáveis, a chamada Lei do Desmate, chamando de nome mais nobre seu inequívoco protecionismo local. Como nossa economia vai aguentar este tranco? Deve ser nossa preocupação. 2. Diplomacia de camaradas? Depois dos diversos fracassos, Lula volta à cena diplomática da arena de acordos de paz, tentando intermediar junto com a China o conflito Rússia-Ucrânia. Faz, para isto, em sua diplomacia de camaradas, um atalho de mais de 100 mil quilômetros. Opa, eita porra, olha só, me atrapalhei todo. Eita, nós. Vamos lá, de novo. Faz para isso, em sua diplomacia de camaradas, um atalho de mais de 10 mil quilômetros. Eita, nós, hein? Fugindo da crise da Venezuela aqui vizinha.
Sabe o que Lula pediu à ONU? Para que ela retire o tema Venezuela de uma próxima reunião sobre o crescimento do extremismo no mundo. Lula alega lá o oposto do que alega aqui contra a tentativa de golpe de Bolsonaro e sua gangue. Tratar do golpe na Venezuela perpetrado por seu camarada Maduro perturba consensos. Durma-se com barulho desses. Ciro, e nesse tema aí não estamos juntos não, pô. Vai com calma em relação à Venezuela. Número 3. Imagine que você está num mercado público, num estádio, num templo religioso ou simplesmente andando em uma rua muito movimentada e de repente explode um pager. Lembra daquelas maquininhas de mensagens curtas? Ou o celular ao seu lado? Milhares desses aparelhos explodindo simultaneamente. Explosões poderosas. É o que o governo terrorista e genocida de Benjamin Netanyahu acabou de fazer no Líbano. O pretexto era matar militantes do grupo Hezbollah, que, associado ao Irã, fustiga Israel a partir do território do Líbano em sua fronteira norte. Ao sul, o governo Netanyahu segue em sua prática de crimes de guerra continuados na faixa de Gaza. A forma de fazer isso desconsiderou totalmente que as tais explosões produzidas de maneira cibernética matariam indiscriminadamente muitos inocentes, aí incluídas mulheres e crianças, além de mutilar gravemente muitos outros milhares de pessoas. A amoralidade da linguagem do terror não pode chocar só quando matam milhares de inocentes atacando uma torre de escritórios em Nova York. Combater o terrorismo é, antes de mais nada, uma batalha moral e intelectual. Qual é a diferença entre a prática de Osama Bin Laden e a de Benjamin Netanyahu? O povo sofrido de Israel precisa pensar nisto e livrar-se deste facínora. Número 4. É bom ver um perigoso playboy internacional que resolveu ser o grande instrumento da extrema-direita no mundo, gradualmente se submeter aos ditados da ordem democrática, mesmo mal feitos, muitas vezes, de um país periférico como o nosso. Mas não alimentemos ilusões. Elon Musk é um grande perigo para o planeta. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o merece aplauso, merece vaia, e é bom ficar de olho. Merece aplauso. A soma de tecnologia, inteligência humana e natureza, meio ambiente, pródigo, se for manejado corretamente, está permitindo que o Brasil possa ter até 3 safras num único ano, colocando nossa economia rural em condições de competitividade ímpar no mundo. Ok. Merece vai. Mais um braço do crime, desta vez o garimpo ilegal, se infiltra na política, influenciando eleições e plantando candidatos, especialmente no norte do país. Digamos que para um total de 0 pessoas, isso era até esperado, né? É bom ficar de olho. O crescente avistamento de objetos voadores não identificados, OVNIs, em várias regiões do país, o que coincide com uma nítida mudança de estratégias de governos antes amarrados nos mais diretos negacionismos do fenômeno. Por falar nisso, quando nossa aeronáutica vai liberar seus volumosos arquivos sobre o tema? Então é isso. Pessoal, encerramos mais uma edição da newsletter do Ciro Gomes. Valeu se vocês chegaram até aqui.